morte fosse sua amiga? Essa pergunta nasceu em um grupo de supervisão onde o frio do sul se misturava ao calor dos afetos, onde uma centenária chamada Dona Linda abriu as portas do nosso olhar. Dona Linda fez 100 anos e, junto com a Cris, visitou o nosso encontro. Eu sou Alessandra Sieri, sou escritora, professora, mestre em distúrbios do desenvolvimento, terapeuta do esquema, mas a minha principal atividade profissional é supervisora clínica. Sou psicóloga, pedagoga e esse casamento da psicologia com a pedagogia culminou na supervisão clínica que eu ofereço, baseada em evidências científicas e muito afeto, acolhimento e amor. Sou também idealizadora e presidente da Nós do Bem, uma organização não governamental sem fins lucrativos, legalmente instituída, com a missão de provocar transformações por meio da conexão humana, em lugares como abrigos de crianças e adolescentes. Mas, acima de tudo, eu sou feita de encontros que conectam, de uma presença que cura, de uma verdade que não se explica, mas pulsa no coração. Porque no fundo o que mais nos transforma não é o que conseguimos nomear. Estar com o outro é antes de tudo uma escolha radical de presença. Esse é o Entre Visões e Supervisões Clínicas, um espaço onde um gesto vira afeto, onde o erro é um professor e um ruído vira ponte. Aqui é um espaço onde eu compartilho as verdades que me atravessam como supervisora clínica. Aqui, cada episódio nasce de uma escuta, de uma dor, um vínculo, uma palavra que ficou e de tudo aquilo que muitas vezes não cabe num relatório, mas pulsa forte dentro de mim. Se você me ouviu nos episódios anteriores, sabe que esse podcast nasceu para te lembrar que o que cura de verdade não está nos manuais, está nos vínculos. E hoje eu trago alguém comigo que até o final desse episódio pode se tornar de temida uma grande amiga. Já imaginou se a morte fosse a sua amiga? Se ela fosse uma aliada, o que ela mudaria na sua forma de viver? Essas perguntas repercutiram em um encontro de supervisão. Era a vez da Cris no grupo. Ao invés de trazer um caso clínico para ser supervisionado, ela escolheu um tema para ser trabalhado: viver, envelhecer e morrer. A Cris pediu para abrir o nosso encontro com a música Eu Não Vou Me Adaptar, de Arnaldo Antunes e Nando Reis. E fez algumas perguntas para suas colegas do grupo que me fizeram pensar. A Cris perguntou para o grupo como cada uma lida com a morte. E naquela supervisão falamos das nossas histórias de vidas, pais envelhecendo, de beijos que não foram dados, de espera anos por um afeto, por um amor. E eu abri o meu coração e contei a elas que minha história com a morte é um pouco diferente. O que eu contei para elas e vou contar aqui é algo que eu nunca contei publicamente. Eu sempre fui uma criança muito espiritualizada, eu era muito sensitiva e durante toda a minha adolescência eu sentia que eu ia morrer com 16 anos, num dia específico, num horário específico, de uma forma específica. Esse dia dos meus 16 anos era uma verdade que me acompanhava desde a infância. Era como se eu soubesse, desde que eu tomei consciência sobre a vida, que a minha história terminaria ali. Conforme eu fui me aproximando daquele dia, eu sentia um medo crescente da morte. Desde sempre eu fui uma pessoa de muita fé. A oração sempre fez parte de mim. E foi nessa intimidade com o divino que no dia anterior ao dia que eu sabia que ia morrer, eu tive uma conversa muito séria com Deus. Eu pedi com todo o meu coração: Deus, me deixa ficar só mais um pouco. Eu pedi para viver além daquele dia e prometi que se Ele me deixasse continuar, eu faria minha vida valer a pena. E ali, no silêncio das minhas orações, eu senti uma resposta muito clara, que Ele me daria esse voto de confiança. Ainda bem que minha mãe acreditava em mim, porque quando eu compartilhei com ela o meu pressentimento, eu pedi para ela não me deixar voltar a pé da aula de inglês, e ela arrumou alguém para me buscar.
Eu morreria na rua, voltando da aula de inglês a pé para minha casa, num dia específico quando eu tinha 16 anos. E dali em diante, a minha relação com o tempo e com a morte mudou para sempre. Desde então, eu vivo como se o tempo fosse um milagre. Eu vivo com pressa, porque sinto que eu tenho uma missão a ser cumprida. Sinto que preciso aproveitar cada minuto para fazer a vida valer a pena. Preciso viver para honrar esse voto que eu recebi. E desde então é assim que eu vivo. De que amar é urgente, de que viver não pode ser adiado. Cada instante pode ser o último, porque de fato é. Afinal, nenhum instante é igual ao outro. Eu não consigo me imaginar envelhecida, porque de certa forma eu sempre sinto que estou vivendo os anos extras da minha vida, como se estivesse sempre no fim. Dos meus 16 anos em diante, eu mudei meu relacionamento com a morte. E se ela é a única certeza que temos nessa vida, e se em vez de temer a morte, a gente aprendesse a escutar a morte, acolher a morte? Talvez a morte seja apenas o espelho mais honesto da vida. Ela nos lembra de que cada minuto é um milagre, de que cada encontro é o último, porque é único. Na nossa supervisão falávamos do quanto na nossa sociedade é comum sobreviver ao invés de viver, do quanto é comum ver as pessoas funcionando no automático, cumprindo tarefas, alcançando metas, postando sorrisos nas redes sociais, enquanto por dentro sentem um vazio que não sabem nomear. Anestesiam a dor com comida, com controle, com silêncio, com séries e filmes, criam rotinas exaustivas que, embora pareçam produtividade, escondem um grito abafado de exaustão emocional. Na terapia do esquema, chamamos isso de modo evitativo. Modo evitativo é uma forma de proteção, uma tentativa de evitar contato com as emoções. É como se, em algum momento da vida, geralmente na infância, a pessoa tivesse aprendido que sentir dói demais. E a partir daí, ela desenvolve estratégias persistentes para não acessar suas emoções mais profundas, estratégias como vícios, por exemplo. Como eu escrevi no livro A Vida pelos Olhos de uma Criança, o que pode nos libertar de qualquer vício é a compreensão de que tudo o que estamos buscando compulsivamente fora de nós existe em abundância dentro de nós. No fundo, o modo evitativo é uma espécie de pseudo-morte emocional. E talvez seja por isso que tanta gente hoje diga: eu não sei o que me falta, porque o que falta é sentir, é estar, é viver de verdade. Esse padrão, com o tempo, se cristaliza em vias neurais de proteção. A neurociência mostra que em estados crônicos de estresse emocional não regulado, o córtex pré-frontal, responsável por reflexões complexas e regulação emocional, perde a eficiência e a pessoa passa a operar em padrões de hipervigilância, evitação ou anestesia. E essa desconexão emocional não é preguiça nem fraqueza, é adaptação, é o sistema nervoso tentando proteger o organismo daquilo que um dia foi insuportável demais. O papel do terapeuta com o paciente evitativo não é forçar a sentir, mas sim oferecer um espaço seguro bastante para que essa parte emocionalmente congelada possa começar pouco a pouco a se manifestar e o paciente possa se permitir a existir por completo. Quando ajudamos o paciente a contemplar a sua própria finitude de forma simbólica, como num exercício de imaginação ou em um trabalho de escrita terapêutica de despedida, vemos surgir uma clareza sobre prioridades. As defesas se desarmam, as verdades emergem, as emoções reprimidas ganham voz. Muitas vezes o medo cede lugar ao desejo de ser inteiro. Quando a vida se torna apenas um papel a ser cumprido, ela adoece silenciosamente nas entrelinhas. Você já imaginou se a morte fosse uma amiga que nos chama de volta para a vida? Já imaginou se a morte fosse uma amiga que nos chama de volta para o corpo, para o aqui e o agora?
A Cris me ensinou isso com o tema que ela trouxe para a supervisão. E a música que ela escolheu, Eu Não Vou Me Adaptar, talvez a morte nos diga, não se adapte ao vazio, não se adapte à frieza, não se adapte à falta de sentido. Nessa supervisão, falamos sobre a dor de ver o tempo passar, sobre envelhecer e sobre a morte, mas também falamos sobre gratidão, sobre coragem e sobre a decisão de estarmos vivas, sobre a autorização para existirmos em nossa plenitude. Em um dado momento, a Cris compartilhou sobre a festa de aniversário de 100 anos de uma familiar, a Dona Linda, onde esteve no final de semana. Nos mostrou o vídeo da Dona Linda realmente linda, saudável, feliz, brilhante em sua festa de 100 anos, nos mostrando que envelhecer pode ser altivez, pode ser legado, pode ser beleza. E eu fiquei pensando, qual é o segredo da Dona Linda? Talvez seja a relação que ela tenha com o tempo, com o corpo, com a vida e talvez com a finitude. A morte é a única certeza que temos desde o momento que nascemos e, paradoxalmente, é a que mais tentamos ignorar. Vivemos como se fôssemos eternos, adiando conversas essenciais, silenciando afetos, acumulando promessas, engolindo vontades, como se o tempo fosse um recurso infinito, mas não é. A vida é um sopro, e é justamente a consciência da morte que nos devolve o valor desse sopro. A morte pode ser uma aliada quando ela nos chama para a urgência do agora. Ela não admite o depois eu falo, na próxima vez eu abraço, quando der eu cuido de mim. A morte nos lembra que o momento certo para amar, para perdoar, para mudar, para viver com inteireza é agora, só agora. A morte ensina que nenhuma escolha, livro ou filosofia é capaz de ensinar o que realmente tem valor para cada um de nós de maneira única. E quando pensamos nessa nossa finitude, o que realça é o essencial. A morte é aliada quando ela desnuda as nossas defesas, as nossas distrações, as nossas máscaras. A morte nos convida a deixar de sobreviver para, enfim, viver. E não qualquer vida, mas uma vida que faça sentido, que nos represente, que seja autoral. Na festa da Dona Linda, as pessoas falavam para ela: Dona Linda, sente nessa poltrona aqui, a senhora pode ficar sentada para receber os cumprimentos. E ela disse: O quê? Sentada? Não, obrigada. Enquanto eu estiver aqui, eu estarei inteira. E não sentou em nenhum momento para receber o abraço de quase 300 pessoas. Nada vai me ferir, ela dizia. Depois, Dona Linda disse para Cris: Eu cheguei aos 100 anos. Agora depende de Deus. Fiz o que pude e agora eu me entrego. Talvez o segredo da Dona Linda tenha sido realmente a relação que ela tenha com essa finitude da vida. E talvez, se a morte realmente fosse uma amiga, ela sentaria ao nosso lado, como quem conhece os silêncios da alma, e faria perguntas que ninguém mais teria coragem de fazer, como: se hoje fosse o seu último dia, como você gostaria de viver? Do que você vai se arrepender se continuar adiando? O que faz o seu coração vibrar, estremecer e querer permanecer na vida? O que te faria deitar a cabeça no travesseiro com paz, com a sensação de que tudo valeu a pena? O que você ainda precisa dizer? A quem você precisa perdoar? A quem você precisa se declarar? Qual é a verdade que ainda está entalada na sua garganta? O que você não pode deixar de viver? Quem você abraçou menos do que podia e do que queria? Quais sonhos você sufocou em nome da sobrevivência? Você teria coragem de pegar papel e caneta e responder com honestidade essas perguntas que hoje a morte te faz? Talvez, se a morte realmente fosse uma amiga, ela te diria: Eu não vim te levar,
Eu vim te lembrar. Vim te lembrar que a vida é breve e por isso preciosa. Vim te lembrar que o tempo não volta e por isso é sagrado. Eu vim te lembrar que a alma adoece quando você adia o que ama. Talvez, se a morte realmente fosse uma amiga, ela seguraria sua mão e te mostraria tudo aquilo que você ainda pode viver. Se decidir parar de se adaptar, de esperar, de sobreviver. Hoje a morte te chama de volta para si. E no silêncio desse encontro improvável, talvez você se dê conta que não é a morte que te assusta, é a vida que você ainda não está vivendo. Se a partir de hoje você decidir que a morte será a sua aliada, ela será a sua maior dádiva, porque ela não tira o sentido da sua vida, ela revela. O tempo é sagrado e cada gesto é realmente último porque é único. Cada encontro é único. E exatamente por isso, cada momento pode ser inteiro. Hoje a morte te fala. Dance como se fosse a última música. Abrace como se fosse o último corpo. Olhe nos olhos como quem diz: eu estou aqui de verdade. Vai, viva, ame, sinta, transborde e não deixe para depois. Como eu escrevi no livro A Vida pelos Olhos de uma Criança, que possamos nos fazer plenos em nossa existência, aproveitar as oportunidades e abraçar tudo de bom que a vida pode nos proporcionar. Eu sou Alessandra Sieri e esse foi mais um episódio do Entre Visões e Supervisões Clínicas. Que a coragem da Cris, a altivez da Dona Linda e a poesia dessa música te inspirem a não se adaptar a uma vida comum e desconectada de si. Porque a vida não é para ser suportada e não é para ser desperdiçada. A vida é para ser de verdade vivida. Até o próximo episódio.